Um, A mídia vai entrar em Gaza pela primeira vez. Eu não incluí esse elemento nas nossas anotações, mas ele está no meu perfil do Twitter. O Yedioth Ahronoth, o tabloide israelense, publicou uma matéria informando que o exército israelense está se reunindo para decidir o que fazer em relação à entrada da mídia internacional em Gaza. Eles estão realmente preocupados com o nível de destruição, então vão distribuir materiais informativos para a imprensa e levá-los em visitas guiadas com influenciadores e os chamados especialistas. E podemos imaginar quem serão, para colocar firmemente a culpa da destruição no Hamas e dizer: bem, aqui havia um túnel e aqui vivia uma família de terroristas. E é por isso que tivemos que destruir. Essas são as crianças que você vê sendo retiradas dos escombros, aquelas que não puderam ser alcançadas por meses. Bem, essas são as crianças do Hamas. Então esta é outra fase que se aproxima da guerra de informação israelense. Você se lembra do dia seguinte à iniciativa Paz 2025 de Trump, quando todos os influenciadores sionistas parecia que haviam sido instruídos a zombar de todos que ainda estavam horrorizados com o que estava acontecendo? E diziam: por que você ainda está horrorizado? Trump acabou de fazer a paz. A ocupação acabou. Gente, apenas vão para casa. A secretária de imprensa do Trump, ela disse que o Trump libertou a Palestina. Isso mesmo. Ela disse que o Trump libertou a Palestina. A Palestina is knowledge. Isso vai beret 600 mitzvahs no versões unaim. Essas pevas. E isso é claro, uma subcontagem enorme. Você sabe, esse é o número oficial, mas o número real é muito, muito maior. Quantas pessoas que foram libertadas da vida por Israel e pelos Estados Unidos ainda estão enterradas sob os escombros? Nós nem sabemos. Então isso é uma subcontagem. Mas aqui está o artigo de que falamos. Israel está preparando uma estratégia de mídia coordenada antes da chegada de jornalistas internacionais a Gaza, incluindo visitas escoltadas pelas FDI e evidências visuais para mostrar como o Hamas construiu infraestrutura terrorista em áreas civis e usou os moradores como escudos. Aliás, eu fico me perguntando sobre toda essa história de túneis e coisas do tipo. Em primeiro lugar, muitos desses túneis foram construídos por Israel há um tempo, certo? Lembra que Ehud Barak falou sobre como eles sabiam onde alguns desses túneis estavam, porque foram eles que os construíram, incluindo o que fica perto do hospital Al-Shifa. Então eu fico pensando sobre toda essa questão dos túneis e desses supostos 800 quilômetros de túneis. Isso, para mim, também sou uma hasbara. Certo. Bem, são túneis de resistência. E sempre que você ouve a Brigada Hasbara perguntar por que o Hamas não constrói abrigos antiaéreos em vez de túneis? Ora, o que você acha que são os túneis? Quero dizer, quem entra primeiro nos abrigos antiaéreos em Israel, aqueles que realmente funcionam, é o Netanyahu e sua fortaleza de Sião. Ele entra em um túnel de luxo na Kíria, beduínos, não judeus no Negev. Eles não têm abrigos antiaéreos. Os abrigos que são construídos em Israel são resultado de Israel ser uma colônia apoiada pelo Ocidente. Mas eles estão construindo túneis para transformar o cerco em estratégia. Isso justifica explodir blocos inteiros de apartamentos? Não. Quero dizer, não há justificativa que Israel vá inventar que funcione neste ponto. A questão é, quanto a mídia internacional vai ter que mostrar da realidade que todos nós sabemos ser verdadeira? Que ainda há milhares e milhares de pessoas soterradas sob os escombros e histórias que ainda não ouvimos dos sobreviventes do Holocausto. E também há, Gaza esteve sob cerco total de Israel por 2 décadas. Você acha que se o Hamas estivesse construindo abrigos antiaéreos enormes, Israel teria deixado o material entrar? Israel estava bloqueando tudo de entrar.
Eles estavam bloqueando o concreto, com certeza. Então você acha que se o Hamas tentasse construir um abrigo antiaéreo para proteger as pessoas dos bombardeios israelenses regulares, Israel teria dito, claro, sim, sim, sim. Depois de bloquear tudo o que alguém poderia precisar para construir um abrigo de verdade, é simplesmente uma piada. Acabou. Quero dizer, a guerra de relações públicas acabou. Eles perderam essa. Esse é um dos desfechos, o mais decisivo. E não há volta. Não há nada que Israel possa fazer. Também não há nada que Israel possa fazer por causa da natureza da sociedade israelense e de quem eles veem como seus aliados. Eles veem Stephen Yaxley Lennon, o Tommy Robinson, como um hooligan anti-muçulmano que surgiu das gangues fascistas do Reino Unido, que costumavam ser, na verdade, antissemitas. E então Israel investe uma enorme quantia de dinheiro na criação da English Defense League, a EDL. Tommy Robinson surge como um dos líderes, empunhando bandeiras de Israel e intimidando muçulmanos. E eles decidem que ele é um aliado tão importante que o Ministério dos Assuntos da Diáspora o leva em uma turnê de Hasbara. Esse é o Israel de hoje. Esses são os aliados deles. Nunca mais haverá uma turnê de Hasbara com figuras respeitadas na esquerda progressista ou mesmo com figuras respeitadas do centro à esquerda no Ocidente. Israel está completamente perdido. E a guerra de relações públicas foi totalmente perdida. Tudo o que lhes resta é alguma capacidade de bombardear o caminho para fora do inevitável. Há uma citação atribuída a David Ben-Gurion, o primeiro-ministro fundador de Israel. Não tenho certeza se ele realmente disse isso, mas é atribuída a ele. Os velhos morrerão, os jovens esquecerão. E é nisso eu acho que Israel ainda aposta, na medida em que ainda se importa ou pensa na opinião global. Que as pessoas vão seguir em frente, vão esquecer. Mas as gerações mais jovens, sabe, aquelas que despertaram politicamente vendo bebês despedaçados em Gaza todos os dias em seus feeds de redes sociais. Antes de, você sabe, o TikTok ser roubado e entregue a bilionários sionistas, elas não vão esquecer disso. As pessoas não vão esquecer o que é Israel, nem o rosto que Israel projeta ao público, esse chauvinismo auto-vitimista. Quero dizer, as pessoas simplesmente não vão esquecer isso. Porque não dá. Israel não consegue deixar de mostrar quem é, porque é exatamente isso que eles são. E não conseguem esconder, por mais que tentem se branquear.